Sobre a reforma tributária em curso no Brasil, já com aprovação de uma emenda constitucional e com o primeiro dos 3 projetos de lei complementar aprovado pela Câmara dos Deputados, tendo sido remetido para o Senado, eu quero trazer mais algumas preocupações que eu, Hamilton Dias de Souza, Roque Carrasa, Humberto Ávila, temos demonstrado em escritos, palestras, inclusive para as próprias autoridades, desde o início do ano passado. O que nos preocupa, fundamentalmente, é de que a federação, em primeiro lugar, passou a estar extremamente fragilizada. O que caracteriza uma federação? O Brasil foi um país, Brasil colônia, administrado por Portugal. Teve um momento em que havia o Reino Unido entre Portugal, Brasil e Algarve, quando D. João VI esteve aqui e ficou de 1808 a 1821. Tivemos um império com o Estado centralizado e depois tivemos a proclamação da República com a introdução da Federação. As províncias se transformaram em Estado. E com a Constituição de 88, nós tivemos não só os estados como entidades federativas, mas os municípios, que passaram a ganhar esse status. O que caracteriza uma federação, diferentemente de um país centralizado, é que no país unitário, nós temos, de rigor, o poder central que comanda. Os outros são poderes subordinados. As entidades federativas têm um alto nível de subordinação ao poder central. Nas federações acontece ao carro. Não há, em relação aos poderes e às entidades federativas, propriamente, entidades independentes. Elas são autônomas. Quer dizer, são subordinadas, mas com uma autonomia que é de tríplice natureza. Elas têm uma autonomia de eleição, uma autonomia de escolher os seus dirigentes, a denominada autonomia política. Ela tem uma autonomia administrativa de dirigir os seus quadros de funcionários, de servidores, enfim, de administrar a entidade, que é a autonomia administrativa, e tem a autonomia financeira, de cuidar das suas próprias receitas, administrá-las, recebê-las, enfim, e disponibilizar como entende melhor. O projeto elimina a autonomia financeira. Os 5.569 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal, em relação para os estados, o mais relevante dos seus tributos, representando, em média, 88% da sua receita, que é o ICMS, e nos municípios, o ISS, representando, em média, 44% da receita dos municípios. Tudo isso deixará de ser administrado pelos estados e pelos municípios. Tudo isso vai ser administrado, denominado autonomia financeira, deixa de ser de estados e municípios e passa a ser de um comitê gestor, situado em Brasília, que deverá seguir no seu tributo rigorosamente o definido pela União para um outro tributo de igual regime, que é a contribuição sobre bens e serviços. O que vale dizer, secretarias de fazenda, secretarias municipais vão ter um papel muito pouco relevante. Eu não vou administrar. Pela PEC, pelo projeto de lei complementar aprovado na Câmara dos Deputados, 68, inclusive procuradores de Estado e de município, fiscais de estados e município, vão trabalhar para o comitê gestor, não para as secretarias.
Eles terão que trabalhar porque o comitê gestor vai administrar o tributo, receber, distribuir, vai decidir as divergências que possa haver de interpretação e terá que seguir o mesmo regime da CBS, da contribuição social, da contribuição sobre bens e serviços, porque esta entra em vigor, em primeiro lugar, em 2026, e o IBS, que é de estados e municípios, só em 2029. O regime jurídico é idêntico. Haverá um comitê constituído de 4 representantes da Receita Federal e 4 representantes de estados e municípios para, enfim, como o regime jurídico é o mesmo, não haver discrepância nas decisões. A Receita entra unitária, com os 4 defendendo a mesma posição, e os 4 representantes, 5.569 municípios, 26 estados e federal, entra fragmentado. Os municípios, os estados, etc., podem ter posição diferente. Vale dizer, nós passamos a ter administração desse tributo exclusivamente em Brasília. Nós passamos a ter secretarias de finanças, secretarias de fazendas subordinadas a um comitê gestor em Brasília. Nós passaremos a ter os tribunais administrativos, de certa forma, naqueles que são os 2 principais tributos hoje, estados e municípios, e representam união no IBS, desse tributo que é criado pela PEC 132, representa a subordinação, a dependência, a eliminação da autonomia financeira. Então, o primeiro ponto, que eu acho gravíssimo, é a fragilização da federação, quando há decisões do Supremo que diz que não é preciso eliminar a federação, basta mesquinhar a federação. 2 decisões, uma de 93 e outra de 2010, uma de relatoria do ministro Carlos Mário Veloso, outra da ministra Ellen Grace, dizendo que o 40, parágrafo 4º, quando declara, o 60, parágrafo 4º, quando declara que a federação é uma cláusula pétrea que não pode ser eliminada, o amesquinhamento da federação, como que aconteceu agora, é uma forma de eliminação, porque eliminando essa autonomia financeira, há 2 outras autonomias ficam capengas, ficam esse dano de muletas, e essas muletas, nesta autonomia, será exercido exclusivamente por Brasília e sob a tutela, a administração do CBS, que refletirá naquilo que o comitê gestor terá que decidir. O segundo ponto é o aumento da carga tributária. Há estados e municípios, que são os médios e os maiores, que vendem mais ou prestam mais serviços para as outras unidades da federação do que recebem. Como hoje, no ICMS, os estados ficavam com 2/3 quando remetavam, e o estado que recebia 1/3, agora eles não vão ficar com nada, e o estado que recebe com tudo. Aqueles estados e municípios que são importadores líquidos vão ganhar. Os estados e municípios que são exportadores líquidos de bens e serviços vão perder. O governo vai tirar um fundo de 60 milhões para diversas alternativas compensatórias das perdas, que, a meu ver, será um valor insuficiente. Mas mesmo que seja suficiente, esses 60 bilhões serão tirados além daquilo que é necessário para administrar a União. Então, se a União hoje tem uma carga tributária, e sobre essa carga tributária vai ter que tirar mais 60 bilhões para compensar, quem é que vai pagar? Somos nós, os contribuintes. Terceiro ponto extremamente preocupante e que merece reflexão. Os 2 sistemas, o atual e o futuro, vão conviver desde 2026 até 2032.
Vale dizer, para simplificar, nós vamos ter o sistema atual exigindo das empresas todo o trabalho para manter o sistema atual e o sistema novo, que vai correr paralelamente com redução gradativamente de alíquotas aqui e aumento no novo sistema. É uma simplificação que complica a vida. As empresas vão ter que contratar mais especialistas, mais pessoas para fazer aquilo que os outros já fazem, o seu atual quadro e um novo quadro. E, por fim, o último dado que eu queria, nessa breve exposição, trazer e que, a meu ver, não é menos relevante nesse aumento, é de que há determinados setores que terão necessariamente aumento de carga. O setor de serviços hoje paga, no máximo, 8,65, 5 de ISS, 3,65. O não excepcionado vai para 26,5. A advocacia paga hoje 3,65 e uma taxa fixa, ela vai para 17, mais de 17%. Para a agropecuária, que pagaria menos de 10%, vai para mais de 10% de tributação. O comércio também entende que vai ter um aumento. E quanto mais exceções se faz, mais a alíquota padrão deverá ser aumentada. O que vai dizer, agricultura, comércio e serviços deverão ter um aumento da carga tributária. A indústria, teoricamente, deverá ter uma redução. Mas o chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que deveria ser para bebidas e fumos, ele foi estendido para um mundo enorme, bebidas que têm açúcar, alimentos que têm açúcar, carros porque usam petróleo, carros que sejam elétricos, que as baterias usam mais, enfim, fatores negativos para o meio ambiente. Então, quer dizer, nós vamos ter determinados setores com aumento e aqueles setores que caírem no imposto chamado, é o imposto seletivo, mas também o imposto de pecado, não vão ter o benefício da redução do IPI. Em outras palavras, nessa breve exposição, esses 4 pontos, a mim, a Hamilton, a Roque, a Humberto, preocuparam desde o início. E não tivemos respostas até hoje. Aqui diz que não vai haver aumento de carga tributária, nós não estamos vendo como. Diz que a federação não é afetada, nós não estamos vendo como. Diz que as empresas terão um sistema simplificado e elas vão ter que gastar mais para manter os dois sistemas. Então, são considerações que eu trago de preocupações sobre a reforma tributária e, às vezes, me sentindo constrangido, porque num país que todos se tornaram grandes conhecedores de tributos. Eu trabalho com direito tributário há 67 anos. Tenho tantas dúvidas como apresentei aos senhores nessa exposição rápida. Deputados, senadores, jornalistas, todos têm elogiado a simplificação dessa reforma tributária, com 499 artigos apresentados no projeto de lei complementar inicial para 2 tributos, com 197 no segundo projeto de lei complementar, não temos ainda o terceiro. Quando todo o Código Tributário Nacional, que é de lei complementar, para todos os tributos brasileiros, tem apenas 218 artigos. Uma simplificação que eu, enfim, talvez pela minha decrepitude, com 89 anos, não estou conseguindo entender, mas que jornalistas, deputados e senadores, que devem entender muito mais direito tributário do que esse modesto advogado de província, consideram que é salvadora a reforma tributária com esses problemas que eu apresentei e que até agora ninguém conseguiu me responder.